Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa live matinal, cujo tema é A Mulher e o Tempo. A Mulher e o Tempo, o tema de hoje. Vamos esperar aí o Instagram avisar, dignar-se a avisar as pessoas. Muita gente já estava com a contagem regressiva aí, né? Marcada, já estava só esperando, aguardando a nossa live. Lembrem-se que eu havia mencionado que ficaríamos às terças e quintas, porém ontem tivemos um problema, eu ia substituir a live por outra, o convidado terminou não aparecendo, então para não ficar com menos uma live na semana, fiz agora pela manhã, tá certo? Eu prefiro fazer essas lives mais breves, vou logo avisando a vocês, eu prefiro fazer pela manhã, porque o cara já começa com aquilo na cabeça, live curtinha, para começar o dia bem, não é isso? Minha querida Raíssa, cheiro grande Raíssa, muitíssimo bom dia, então já estamos aqui com esses 100 e poucas pessoas, dá pra gente começar. Vê só, pessoal. Olha, o tema de hoje, como eu disse, é a mulher e o tempo. Isso é muito curioso, porque geralmente, pelo menos na mentalidade atual, essa coisa de separar assim, a mulher, o homem, a criança, toma notas quase criminosas, né? Toma notas preconceituosas. Quem é você para ser tão sexista? Quem é você para separar as pessoas dessa maneira? Quem você... Então, assim, eu fiz propositalmente, porque a mulher e o tempo. Vamos começar do começo, tá certo? Vamos falar de filosofia logo agora, no início da manhã, que é o seguinte. Pessoal, gente, todas as coisas que existem, todas, eu, você, esse computador, esse quarto, o mundo, aquela árvore ali, o cachorro que está latindo lá fora, todo mundo é feito de duas coisas, matéria e forma, certo? Matéria é matéria mesmo, é o que é, plástico, madeira, a árvore lá, o animalzinho, isso é matéria. A forma, vamos entender forma aqui. Quando eu digo forma, eu não estou falando de um quadrado, um triângulo, um cone, não é uma pessoa gorda, magra, alta, baixa, não estou falando disso. Estou falando de forma como o conjunto de possibilidades, certo? A forma como um conjunto de possibilidades. Então, por exemplo, existe um conjunto de possibilidades para esse papel, que são próprios da natureza do papel, que são diferentes do conjunto de possibilidades para essa capa aqui, que são próprios da natureza dessa capa. Então existe um conjunto de possibilidades para um leão, que são próprios do leão, e existe um conjunto de possibilidades de um golfinho, que são próprios de um golfinho, e que não é compartilhado pelo leão, nem o conjunto de possibilidades do leão é compartilhado pelo golfinho. Então, por exemplo, do conjunto de possibilidades do leão, eu posso dizer caçar numa savana. Bem, não me parece que um golfinho, por exemplo, seja capaz de sair do mar e caçar numa savana a campo aberto na África. Também não me parece que um leão seja capaz de entrar no meio do oceano e ficar dando aqueles saltos que os golfinhos dão por quilômetros e quilômetros. Então existe um conjunto de possibilidades que corresponde à natureza de cada ente, tá certo? Isso vale para o leão, isso vale para o golfinho, isso vale, como eu disse, para os cachorros lá fora, para esse papel, para essa capa e para mim e para você. E não só para mim e para você como homem, porque existe um conjunto de possibilidades humanos que diferem do conjunto de possibilidades dos leões e dos golfinhos. Mas dentro do conjunto de possibilidades humanas, há um conjunto de possibilidades próprias diferenciadas pelo sexo. Há um conjunto de possibilidades próprias da mulher e um conjunto de possibilidades próprias do homem. Isso eu quero dizer que existe uma forma feminina, existe uma forma masculina, existe uma forma infantil, da mesma maneira que existe uma forma leonina com relação aos leões, ou seja, um conjunto de possibilidades dos leões. Existe uma forma canina com relação aos cães, quer dizer, um conjunto de possibilidades próprios dos cães. Então existe uma forma humana, e dentro da forma humana existe uma forma feminina, existe uma forma masculina, certo? Ora, se forma é o conjunto das possibilidades, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe um conjunto de possibilidades que são próprios da mulher e um conjunto de possibilidades que são próprios do homem. Esse conjunto de possibilidades, ele não é alterável. Ele é dado na natureza das coisas. Então veja, o conjunto de possibilidades de um leão não é alterável. Ah, Pedro, mas eu não posso treinar um leão e ele adquirir novas capacidades, meu filho? Se ele adquire novas capacidades, é porque elas já estavam lá. Quer dizer, aquilo que é real,
Aquilo que se realiza de fato, só se realiza porque era possível. Tá entendendo? Se não fosse possível, não tinha como se transformar em real. Então, se a coisa acontece, é porque ela já estava no conjunto de possibilidades. Entende? Você diz, e um milagre que é impossível? Calma. Mas a realização do impossível não está dentro do conjunto de possibilidades de Deus? Está. Então, tornou-se real porque era possível. Por definição, era possível. Certo? Então, o que é que eu quero dizer? Que mesmo aquelas habilidades adquiridas, de certa forma, por serem adquiridas, elas já estavam lá nas possibilidades, elas já eram possíveis. Porque se elas não fossem possíveis, elas não seriam reais. Ora, dentro do conjunto de possibilidades puramente feminina, está um negócio chamado maternidade. Cara, a maternidade, ela muda tudo no conjunto de possibilidades feminino. Muda tudo. As características psicológicas femininas, propriamente femininas, elas estão muitíssimo ligadas ao conjunto de possibilidades femininos que tem uma raiz assim muito clara, obviamente, que é a maternidade. Então a capacidade da mulher, por exemplo, de perceber fraquezas. Por que uma mulher é tão capaz de perceber fraquezas? Por um motivo muito simples, quer dizer, uma das razões, né? Mas uma razão que a gente pode colocar aqui na nossa discussão é o seguinte: cara, se você vai ser mãe, eu tenho muitas mulheres aqui, vejam se não é verdade. Se você vai ser mãe, isso significa dizer que você vai estar em um momento de vulnerabilidade física. Você vai estar num momento de responsabilidade maior, o maior momento de responsabilidade da sua vida vai coincidir com um momento de vulnerabilidade física. Quer dizer, mesmo a mulher mais atlética, se ela estiver grávida de 8 meses, ela vai conseguir correr de um perigo, ela vai conseguir produzir um trabalho físico como ela produzia quando ela não estava grávida? Não, é óbvio que não. Por mais que ela tenha um porte atlético, a gravidez seja saudável, porque a gravidez não é doença, obviamente, né? Mas ela não vai conseguir. Então, existe na maternidade uma aliança entre o momento de maior responsabilidade com o momento de maior fragilidade física. Ora, se você está nesse ambiente, se você vive essa atmosfera como uma parte constitutiva da sua natureza, é óbvio que a investigação de fraquezas nos companheiros é muitíssimo importante para você, porque a sua fragilidade, ela tem que ser guardada de alguma maneira. E ela vai ser guardada, via de regra, por aquele que é o seu companheiro. Então, a observação da fragilidade no outro faz parte da natureza materna feminina. Não só a observação da fragilidade para defender-se, a observação da fragilidade para saber o grau de perigo a que está sendo submetido, mas a observação da fragilidade para contornar a fragilidade e para satisfazer aquela fragilidade no caso de uma criança, por exemplo. Então você tem que perceber a fragilidade naquela criança, porque você, via de regra, vai ser a pessoa que está mais próxima da fragilidade e vai ser a pessoa que vai satisfazer a fragilidade daquele menino. Então, se ele está com fome, se ele está com sono, se ele está com sede, se ele está doente, se o tom do grito foi de uma determinada maneira, se a maneira de chorar foi de outra, se a respiração foi de um modo, se a respiração foi de outro modo. Então, tudo isso, todas essas flutuações de necessidade, a mulher, em sua forma, garante a possibilidade de percebê-las e de defender-se delas, de contorná-las, de satisfazê-las, porque isso faz parte da sua natureza materna. Isso faz parte da estrutura da sua natureza materna. Ora, eu estou dizendo de um conjunto de possibilidades naturais. O que acontece com o nosso tempo? O nosso tempo, ele nega a verdade. Negando a verdade, ele nega a existência de uma natureza própria. Negando a existência da verdade e de uma natureza própria das coisas, ele também vai negar a existência de uma natureza humana. Negando a verdade, a existência de uma natureza própria das coisas, portanto, a existência de uma natureza humana, é óbvio que vai negar a existência de uma natureza feminina. E aqui entra o problema. Por quê? Quem mais se prejudica quando a natureza feminina é negada são aquelas que possuem a natureza feminina. Dito de outro modo, o relativismo, a negação da verdade, a negação da feminilidade destrói mais e de maneira mais cruel e de maneira mais permanente as mulheres. Acontece que quem encampa essa negação da natureza feminina
exatamente o grupo político que se coloca na responsabilidade de defender as mulheres. Ou seja, hoje os movimentos políticos de defesa das mulheres encampam uma ideia cuja substância vai terminar desembocando na destruição da mulher. Porque nega a intimidade da sua natureza, nega a sua forma. E negando a sua forma, nega aquilo que nós falamos. O que é a forma? O conjunto de possibilidades. Negando a sua forma, nega o conjunto de possibilidades. Ora, o problema é que você pode negar o que você quiser, mas a natureza permanecerá do mesmo jeito. Você pode negar o que você quiser, mas a natureza vai cobrar seu preço, porque as coisas são o que elas são. E eu vejo aqui na caixinha, nós temos uma geração inteira de mulheres que foram ensinadas a negar as possibilidades básicas da sua natureza feminina, a serem ensinadas que não, essa forma, esse conjunto de possibilidades femininas não existe. Tudo isso é elástico, você pode esticar até onde você quiser, você pode realizar o que você quiser, no tempo que você quiser. E isso é uma mentira. Simples assim. Me perdoem. Me perdoe quem se sentir atacado por isso. Mas isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque se a natureza é o que é, se existe um conjunto de formas e de possibilidades, a realização de certas possibilidades, elas têm um limite. Então, vamos pegar aqui uma possibilidade humana, certo? É uma possibilidade humana, ser atleta olímpico? É uma possibilidade humana. Por quê? Tudo aquilo que é real é, por definição, possível. Não foi isso que a gente viu? Então, se existem atletas olímpicos, é porque ser atleta olímpico é uma possibilidade humana. Então, é uma possibilidade humana. Mas, eu digo, é possível ser ginasta olímpico começando a treinar aos 25 anos? Não, não é possível. É possível ser um campeão de natação olímpico começando a treinar aos 30 anos? Não, não é possível. Então o que acontece? Aquele conjunto de possibilidades, ele tem uma janela de realização. Ele tem uma janela de acontecimentos. Se eu disser de outra maneira, né, para não ficar só na juventude, o próprio Olavo fala isso. Um filósofo, em seu auge de maturidade, é possível existir com 12 anos de idade, com 9 anos de idade? Não. Por quê? Porque exige-se para esse grau de conhecimento da realidade próprio da filosofia, uma experiência de vida e uma inteligência aguda, uma inteligência já mais afiada para perceber certos aspectos da realidade. E isso não faz parte do conjunto de possibilidades de uma criança de 5, 6, 7 e 8 anos, mas faz parte do conjunto de possibilidades de um homem maduro de 50 anos, de uma mulher madura, adulta de 50, 60 anos. Entende o que eu estou dizendo? Então existe uma janela, existe um conjunto de possibilidades que são realizáveis dentro de um intervalo de tempo. E se tem duas coisas, meu filho, que não dependem da nossa vontade e que por mais que a gente bata o pezinho, a gente não vai conseguir alterar, é a natureza do tempo e a natureza do ser. Nós não vamos conseguir alterar isso. Certo? Então não adianta eu chorar e espernear, o tempo passará. Não adianta eu querer mudar todos os conjuntos de possibilidades, porque a natureza é o que é. E dentro da realização desse conjunto de possibilidades, a janela de tempo não será alterada. Porque nós estamos lidando com duas coisas inalteráveis, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Então, peguemos aqui o exemplo, voltemos aqui ao exemplo feminino, né? As mulheres, com seu instinto arraigado de maternidade, foram forçadas pela cultura do nosso tempo a abandonarem parte da janela de oportunidades, parte da janela de possibilidade, parte da janela de oportunidade de realizar essas possibilidades, em troca da ideia de pegar essa janela e puxar como um elástico. Então, aquele conjunto de possibilidades cuja janela ideal de maternidade vai ali dos 15 aos 35 anos, né? É o conjunto, é aquela janela ali de oportunidades para quê? Você fazer a escolha mais importante da sua vida, que é a escolha do seu companheiro, né? A vitalidade, o vigor da maternidade,
a educação dos filhos, a própria experiência biológica da maternidade. Toda mulher sabe que engravidar aos 20 é muito tranquilo, engravidar aos 25 é muito tranquilo, aos 16 é muito tranquilo, aos 35 já não é tanto. Aos 35 já não é tanto. Aos 40, então. Então o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa janela de oportunidades que foi dada biologicamente pela natureza do ser, ela foi comida pela nossa cultura, que nega a existência tanto da natureza feminina, como da natureza da maternidade, como da natureza do tempo. Quer dizer, que nega a estrutura da realidade. Então você come ali uns 10, 15 anos, e sabe o que é que acontece? Acontece o que eu vejo chegando aqui nas caixinhas. E eu não estou dizendo isso, Pedro, mas você não pode falar tal coisa. Meu filho, eu estou pouco me importando. Porque eu estou me importando com uma coisa e uma coisa só. As pessoas que chegam pedindo ajuda. As pessoas que chegam confusas, entendeu? Discurso político é irrelevante diante da dor da pessoa. A dor é real, pô. A situação é real. Se a situação é real, ela tem que ser resolvida na realidade. Você não tem que encaixar as dores da pessoa, você não tem que encaixar a realidade da pessoa dentro de um discurso político, porque isso é irrelevante. A pessoa é real, seu drama é real, sua realidade é real. Tá certo? É isso que importa. A sua realidade é real. Então isso me chega, as pessoas aqui perdidas, completamente perdidas. Pô, chegou na casa, o que tem de mulheres na casa dos 30 anos, que olham para trás e dizem assim, todo esse esforço que eu fiz por viver o sonho de fazer esse elástico com a realidade, né? De cuidar primeiro de todas as coisas, menos daquilo que pulsa dentro da natureza feminina. Agora eu olho para trás e digo, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar, aí chega aos 33, aos 35, aos 37, aos 39, querendo formar uma família numerosa. Aí cai em si, meu Deus, eu quero formar uma família numerosa. Mas descobre que a natureza não é elástica, que a sua forma, o seu conjunto de possibilidades tem uma janela de acontecimento no tempo. E aí se arrependem muitas vezes daquilo que escutaram a juventude toda, das decisões que tomaram a juventude toda. E só então percebem a crueldade desse movimento, que faz com que as mulheres desistam, abdiquem de sua natureza feminina. E mais à frente, quando as possibilidades da natureza feminina começam a rarear, ou pelo menos não acabar, mas a ficar um pouco mais difíceis, fazem com que a realidade bata como um martelo. Sabe uma marreta assim, ó, pá! Quantas mulheres estão aí sendo pressionadas pela marreta do tempo? Veja, o que eu estou querendo dizer é que essa mentalidade, ela é mais cruel com as mulheres. Sabe por quê? Porque dados os aspectos da forma masculina, dados os aspectos das possibilidades da natureza masculina, a janela de tempo é maior. Isso não é porque a sociedade seja patriarcal e opressora, são dados biológicos, são dados da natureza do ente. Então a janela é maior. Se você come o tempo da janela masculina, o prejuízo para o homem é menor, existe, mas é menor do que se você come o tempo da janela feminina, do prejuízo para as mulheres. Vocês entendem? Cara, isso tem que ser dito. Não estou dizendo que as mulheres devem abandonar todos os seus projetos profissionais. Não é isso, não é isso. Mas é ter na cabeça de que a natureza é o que é. O tempo não pode ser mudado. Existe uma nota pulsante de feminilidade que não pode ser abafada sem prejuízo. E que um discurso que, sob a maquiagem de proteção feminina, destrói o conjunto de possibilidades da mulher, é um engano do início ao fim. É um engodo que será tanto mais cruel quanto mais se apresentar como salvação. Porque é como um náufrago que ali no meio do Pacífico, com o pedaço de terra mais próximo, a 1000 quilômetros de distância, tentasse matar a sua sede com a água do mar. E quanto mais ele bebe, mais ele sente sede, e mais se desidrata, e mais ele tem vontade de beber, e bebe, e sente sede e se desidrata. Veja, a perspectiva da cultura atual
com relação ao mundo feminino é colocar a mulher dentro de um bote, no meio do oceano, deixá-la com sede e dizer, pode beber água do mar que não vai ter problema nenhum. O que é que vocês acham que vai acontecer? Aliás, o que é que vocês acham que está acontecendo? Então, não caiam nesse discurso. Simplesmente não caiam nesse discurso. E quem já caiu nesse discurso, perdoe-se e veja agora o que está dentro do seu conjunto de possibilidades e realize. Certo? Chegamos aqui aos 20 minutos da nossa live. Espero que tenham gostado. Lembrem-se de quê? De printar aí, tá com 480. Dê um print aí, tá certo? Nessa live. Falem, marquem, mandem para outras pessoas, mandem para outras mulheres. Meu Deus do céu, tem 40 e poucas mil mulheres aqui nesse perfil. Cara, mande essa live para suas amigas, mande para suas tias, para suas primas, mande para suas filhas, mande para suas mães, mande para todas as mulheres que você conhece, tá certo? Mande para todas as mulheres que você conhece. Vamos fazer com que essa mensagem chegue para o maior número de mulheres possível, beleza? Então, printem, falem, compartilhem, comentem, façam videozinhos comentando o que vocês aprenderam aqui hoje. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Até a próxima terça-feira, às 7h50 da manhã. E é isso. Até mais. Valeu.